então, para encontrar termos de busca que me deem resultado. E na época, o tipo de crime é esse, é crime de moeda falsa, está tipificado no Código Criminal. Então, é por meio dessa expressão-chave que eu vou achar as notícias, né? E os conteúdos diversos sobre o crime de moeda falsa. Eu não preciso jogar crime de moeda falsa, mas se eu jogo a expressão moeda falsa no sistema, ele vai me dar vários resultados, né? Mas só que, às vezes, a expressão moeda falsa não é suficiente. Então, e aí, curiosidade da pesquisa, eu fiz toda a pesquisa a partir do termo moeda falsa. Comecei a escrever um artigo. E aí, na escrita do artigo, aquela sensação, falta alguma coisa. Eu começava a ler e ver que ainda faltava alguma coisa. E até que eu cheguei à conclusão, eu preciso de mais termos de busca, né? E aí que eu defini mais dois termos, que são notas falsas e cédulas falsas. O termo mais importante é o primeiro, moeda falsa. O segundo, notas falsas. O terceiro, cédulas falsas. Eu tenho menos resultados para notas e menos para cédulas, mas ainda assim, os resultados que eles me dão são importantes. Então, a partir desses três termos de busca, é que eu consegui, então, vamos dizer assim, cercar mais o meu objeto, né? Ou seja, o que tem na imprensa relativo à falsificação de dinheiro no século XIX, né? Então, se eu buscar falsificação de dinheiro, vai me dar um resultado que não vai estar condizente, tá, com o material que existe de fato sobre aquele assunto. Então, também, né, não sei na área da física, na área que vocês trabalham, mas no caso aí, de um historiador ir para um arquivo, ele tem que saber o que procurar, a maneira como procurar. Então, assim, eu tenho que usar as expressões da época. Eu não posso usar termos atuais. Então, eu tenho que tentar descobrir como que, na época, aquele fenômeno social ele era tratado, né? E aí eu pesquisei no jornal Diário do Rio de Janeiro, Gazeta de Notícias e Jornal do Comércio, né? Então, esses jornais, a partir assim, quando eu jogo o termo de busca, são os jornais que me dão mais resultado. Então, eu trabalho com os jornais que têm mais informação para aquilo que eu quero, né? E aí o que eu observei na pesquisa é que nas décadas de 40, 50 e 60, né, o crime de moeda falsa, ele é como se os jornais dizem que quem está envolvido com o crime são os estrangeiros, né? E menos os brasileiros. Nesses estrangeiros, eles vão falar dos portugueses. Então, os portugueses seriam aqueles que, de fato, falsificam o dinheiro e introduzem a moeda falsa no Brasil. Quando chega na década de 1870, isso muda um pouco, né? Então, a gente já tem mais uma associação da falsificação com ações de dentro do país mesmo. Então, isso é muito claro. Décadas de 40, 50 e 60, né, quando a gente lê os jornais, né, os portugueses são aqueles que são responsabilizados por introduzirem o dinheiro falso no Brasil. Ou seja, dizem os jornais que eles fabricam dinheiro em Portugal e trazem para cá. Isso é verdade? Sim e não. Claro que há o envolvimento de portugueses, como há o envolvimento de franceses, de ingleses, né, e também de brasileiros, né? No entanto, o envolvimento de portugueses, ele aparece para a sociedade como algo que, né, na verdade, seria mais importante, aquilo que mais onera a sociedade, né? E isso é uma característica interessante desse fenômeno, né, que eu também estudei, tenho estudado na minha pesquisa. E algumas impressões aí que eu tenho, né, assim, antes de falar de questões específicas, né, eu já posso antecipar algumas coisas gerais aí, né. Então, o envolvimento nesse tipo de crime, a gente verifica, né, pessoas ou profissionais ligados a alguns ofícios, né, que facilitam, né, a falsificação, que é o caso aí, né, de abridores de cunhos, tipógrafos, litógrafos, fotógrafos, né, os próprios retratistas, né. Então, esses profissionais, quando a gente vê o tipo de envolvidos, né, esses aparecem com uma certa frequência. Retratista, às vezes, é diferenciado de fotógrafo,
o retratista muitas vezes é o pintor que faz retratos, né? Então, retratista seria um sinônimo de pintor. Às vezes, o retratista também é sinônimo de fotógrafo. Então, a gente tem que ficar muito atento também no tipo de notícia ou de conteúdo do jornal para saber se aquele retratista que está falando é um fotógrafo ou é um pintor, né? Mas, enfim, seriam, então, fotógrafos e pintores também que se envolvem com o crime de moeda falsa, né? De modo geral, também, os jornais fornecem para a gente, né, essas pessoas que estão envolvidas, mas, além disso, também, né, a gente pode saber as prisões, as sentenças, né? Então, porque parte de alguns processos são publicados nos jornais, as sentenças, as apelações. Então, eu posso, por meio do jornal, fazer uma espécie de radiografia, né, sobre as penas, sobre o tipo de apelações que eles faziam, né? Então, o jornal me dá elementos para tipificar, ou seja, por profissão, por sexo, e também as penas, né? Quanto tempo as pessoas são condenadas, né? E, além disso, né, a questão no jornal, a gente às vezes também, nem sempre aquele que está publicado, ele é um dado concreto. Então, a gente tem que pensar nisso também. Se por um lado, sim, eu posso saber os envolvidos, porque eu sabe o nome de todos eles, ou de alguns deles, né? Por outro lado, também, às vezes, as notícias não dão dados tão concretos, então eu tenho que duvidar daquelas informações, né? Mas, de qualquer forma, são versões que se tornam públicas, né? Mas que a gente não pode tomar aquilo como expressão da realidade pura e simplesmente, né? Ainda sobre o crime, né, a gente percebi na pesquisa que ele extrapola o âmbito econômico, né? Então, não se trata só de uma questão econômica, né? Tem uma questão também no campo aí da justiça, do direito, né? Tem também esse campo das manifestações sociais, né? Mas tem alguma coisa também, assim, o que ficou claro que o crime de moeda falsa, o envolvimento das pessoas, é algo bem amplo, por conta disso que eu vou acabar de falar aqui agora, né? A presença de um imaginário em torno do moedeiro falso, né? Então, aquele que falsifica dinheiro, ou aquela que falsifica, porque eu encontrei mulheres também, né, envolvidas com crime, depois a gente pode falar em que condições que as mulheres estão envolvidas com crime. Então, assim, esse que envolve com crime é chamado moedeiro falso, né? Então, moedeiro falso, na verdade, eu vejo a presença dele em folhetins. Eu tenho dois aqui, um que é o folhetim Suzana, o outro a família Jufuá. Eu tenho peças de teatro, que eu chamo Os Moedeiros Falsos, né? Então, são várias peças. Tem opereta também sobre moedeiro falso. E, além disso, a ideia também da expressão moeda falsa, né? Então, e o uso figurativo. Então, é comum no jornal, né, da época encontrar os termos moeda falsa e moedeiro falso para dizer do crime, mas muito mais que isso, né? Por exemplo, essa palavra, essa expressão moeda falsa, aparece muito nos debates parlamentares. Então, os deputados, senadores se acusando de moedeiro falso. Ou seja, o moedeiro falso não é aquele que necessariamente fabrica moeda falsa, aquele que comete uma falsidade, uma mentira, né? Então, a expressão moeda falsa, moedeiro falso, ela extrapola o âmbito do crime e ganha a sociedade, né? Então, alguém que é falso, que é mentiroso, né, é o moedeiro falso, né? Então, a expressão ela tem esse uso figurativo e que vai aparecer em anedotas, piadas, mas também no contexto, por exemplo, da discussão parlamentar, né? Então, isso tudo, né, eu falo para dizer dessa importância, né, que o crime de falsificação tinha na época, né? Então, dito isso, nessas questões mais abrangentes, eu encontrei alguns casos específicos, né? Porque só falar de forma geral, vocês vão dizer, e aí, na prática, quem são eles, né? São vários. Mas, né, tem esse primeiro, que é o José Maria Cândido Ribeiro, que é um pintor português. Ele foi condenado
Vou colocar todos aqui de uma vez, né? Ele foi condenado à pena de degredo. O caso dele, né, José Maria Cândido Ribeiro, foi um caso exemplar, ele é português, e ele então se envolveu mais de uma vez com a falsificação de dinheiro. Ele, sendo pintor, também ele aprendeu a fotografia. Na época, o processo que ele aprendeu, o primeiro processo fotográfico chamava-se daguerreotipia. Então, por meio da daguerreotipia, ele também falsificava dinheiro, né? E esse caso, então, é um caso muito interessante, porque ele acabou assim, tendo um know-how tão grande, né? Ele conhecia toda a estrutura de falsificação da Bahia e do Rio de Janeiro também, que ao ser pego, né, ele se tornou uma pessoa muito importante, porque ele conhecia todo o sistema de falsificação, mas também ele era bem influente politicamente. Então, na verdade, ele se transformou num delator, né? Então, ele foi, a pena dele não foi, vamos dizer assim, ele teve uma certa proteção porque ele delatou aquilo que ele sabia. Mas, ainda assim, ele teve que cumprir uma parte da pena dele, mas ao cumpri-la, ele reincidiu no crime. E essa reincidência, né, fez com que, então, ele fosse preso novamente e acaba se suicidando, né? Assim que ele é pego novamente. Vitor Teles de Vasconcelos é um fotógrafo português e naturalizou-se brasileiro. Esse fotógrafo eu estudei no meu pós-doutorado, já escrevi um artigo, está em submissão para ser publicado, né? Então, o Vitor Teles, ele é interessante porque ele vem para o Brasil, para o sul do Brasil, depois ele viaja quase o Brasil inteiro, só não vem em Minas Gerais. E aí ele é processado 3 vezes. Só que nenhuma das vezes ele é acusado. Então ele é processado no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, depois em Coimbra. Nenhuma das vezes ele é, de fato, acusado. Ele é, quer dizer, condenado, né? A acusação é que ele falsificava dinheiro, né, brasileiro. Por 2 vezes aqui, depois em Portugal. E nenhuma das vezes eles conseguiram provar, porque eles não achavam nunca com ele as cédulas falsificadas. Acharam com ele materiais diversos, fotografia, né? Cédulas brasileiras em bom estado de conservação, mas nunca pegaram ele com a boca na botija, né? Então ele foi preso, né, inicialmente para verificação, depois solto, ele respondeu à liberdade e foi inocentado, né? O Henrique José Meinier, um fotógrafo português, ele veio para o Brasil, ele circula em Minas Gerais, né? Os fotógrafos do século XIX, eles são fotógrafos itinerantes. Então ele viajou por Minas Gerais, esse Meinier, junto com outro fotógrafo, e acabou sendo processado e cumpriu pena na ilha de Fernando de Noronha, né? E o Antônio Castro Martins, um fotógrafo português, também foi condenado à pena de galés, cumpriu em Fernando de Noronha. Ele é um caso também que eu vou escrever sobre ele, né? Já estou escrevendo. Falando aqui, né? Eu tenho esse outro aqui, que é um retratista, que foi preso em Carangola em 1983 por introduzir moeda falsa na circulação. Esse Alexandre Speltz, que é um litógrafo alemão, também ele foi preso no Rio de Janeiro, acusado de falsificar selos, né, em moeda falsa, mas o processo dele é extinto, é cancelado. Ele é processado, condenado, mas o processo dele é extinto. Luiz Pereira ou Domingos Borges, a notícia, ela fala de 2 pessoas e não define quem falsificou. Eu tenho um ou outro, né, falsificou nessa cidade, em Porto Novo do Cunha, né, em 1890. E falando, né, especificamente de cada um deles, eu não vou falar do primeiro, né, vou falar do Vitor Teles e dos outros, né. O Vitor Teles, né, ele tem essa atividade, né, de fotógrafo durante o período que ele aqui morou no Brasil. Ele também, né, viajou, como eu já disse para vocês, né, sul, norte, nordeste. Então ele só não veio aqui no sudeste, em Minas Gerais, né, mas ele vai no sudeste, no sul, no norte, no nordeste. E tudo leva a crer, né, que essa circulação dele era uma condição do fotógrafo, né, do fotógrafo que é um fotógrafo itinerante. O fotógrafo no século XIX ele tem que viajar para conseguir trabalhar. E ele, então,
ele vai ser acusado aí, em 78 de falsificar junto com esse João Sprick Verny, que é um alemão. A notícia, então, sai nos jornais que ele foi preso,